Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina e hoje, o dia de domingo, trazendo como título aí, Mortos e Enganados por Satanás. A lição de domingo trouxe o texto de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Vou passar aí como dever de casa para você ler o capítulo 2 de Efésios. Então, nesta lição de domingo, mortos e enganados por Satanás, nós vamos ver aqui de um momento em que Paulo fala da vida dos Efésios, como eles viviam antes de conhecer a salvação, antes de conhecer o Evangelho e de ser salvos pela graça. Então, no capítulo 1 de Efésios, que a gente estudou aí anteriormente nas lições passadas, falava aí da vida dos Efésios durante a conversão deles. Paulo escreveu sobre no momento da conversão deles, que eles foram convertidos, foram selados pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, e teve também como resultado aí que eles tinham participação, assim como nós também, na ressurreição de Cristo. E agora Paulo vai falar aos Efésios como eles viviam antes de conhecer a Cristo, antes da sua conversão. E Paulo vai dizer que eles estavam mortos em transgressão e pecado. Que diz assim o capítulo 2 de Efésios: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. Quem é esse príncipe, do poder do ar? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, agora Paulo se refere a ele também, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Aqui a ira está falando já do juízo final. Todavia, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, Paulo diz, aqui agora no capítulo 2, que os irmãos de Efésios eles estavam mortos nas transgressões e pecado. Agora, por que Paulo disse que os irmãos de Efésios eles estavam mortos em transgressões e pecado antes da conversão? Porque Paulo estava escrevendo a pessoas que estavam vivas. Então, essa morte que Paulo fala é uma morte espiritual. E isso acontece com todos nós, como ele se referiu. Todos nós, antes da nossa conversão, nós estávamos vivendo em plena transgressões e pecado contra Deus. E o fato de nós estarmos em transgressão contra Deus, nós estamos distantes de Deus. E quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos mortos. Porque a única fonte de vida é Deus. E se nós estamos longe da fonte da vida, é óbvio que nós estamos mortos. Então é nisto que Paulo fala aos Efésios que eles estavam mortos, mortos espiritualmente, porque eles estavam longe de Deus. A gente viu na história da cidade de Efésios, do povo ali de Efésios, eles viviam em plena transgressões contra Deus, porque eles viviam no curso do mundo, como diz o texto, na presente ordem deste mundo. Então, Paulo, ao refletir na vida dos irmãos de Efésios, ele identificou duas coisas ali na vida dos cristãos antes de conhecerem a Cristo. Que eles viviam em plena transgressão contra Deus, porque a cidade de Efésios era uma cidade pagã, e eles praticavam ali o paganismo, e então eles viviam em pecado, por isso que Paulo fala que eles estavam mortos nas transgressões e pecado. Esta é uma das primeiras coisas, que eles viviam no curso deste mundo, na presente ordem deste mundo, como disse o texto que a gente leu agora há pouco, porque os seus costumes eram costumes pagãos, sendo este o curso deste mundo, sendo a força que atuava neles, que dominava os irmãos de Efésios, assim como dominavam eu e você também antes de conhecermos a Cristo. Paulo também lista outra força, sendo Satanás, que atuava na vida dos Efésios, sendo identificado por Paulo como
ou príncipe do poder do ar. O que é isso? Paulo se referia às regiões celestiais. Paulo, a gente viu nas lições passadas, que Paulo identificou como os poderes malignos que atuavam nas regiões celestiais. Por quê? A origem de Satanás é celestial. Então, Satanás veio para a terra, mas ele veio do céu para cá. Então, ele atua neste mundo através aí do mundo espiritual. Então, se nossos olhos espirituais agora fossem abertos neste momento, então provavelmente nós veríamos aí seres celestiais e demônios aí ao nosso redor. Os anjos de Deus os protegendo e os anjos malignos aí de olho em nós para nos tragar. Então, Satanás é identificado aí por Paulo como sendo o espírito que atua naqueles que vivem na desobediência. Então, os irmãos de Efésios viviam sendo escravos do pecado e estavam sendo dominados também pelo príncipe deste mundo. Assim como eu e você, quando antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos em transgressão contra Deus e vivíamos sob os domínios de Satanás. Mas Paulo disse que pelo amor com que Deus nos amou, Deus nos deu vida mediante Cristo, através de Cristo. E pela graça, que é esse presente de Deus, eu e você somos salvos. Somos livres das correntes do pecado, somos livres dos domínios de Satanás. A lição também trouxe mais um texto em Romanos, capítulo 6, e o versículo 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, de fato, eu e você, nossa recompensa seria a morte. Mas graças à graça, esse presente de Deus, baseado em Cristo Jesus, eu e você hoje temos direito à vida. Não porque nós somos merecedores, porque como o texto diz, nós somos merecedores da morte, mas Deus nos deu como presente a vida em Cristo Jesus. Então eu convido a você para orarmos neste momento e agradecermos a Deus por mais uma lição maravilhosa. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, por nos ensinar mediante a tua palavra tudo aquilo que precisamos saber para garantirmos a nossa vida em Cristo Jesus. Temos aprendido, Senhor, que somente pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Te agradecemos grandemente porque o Senhor nos deu a oportunidade de viver mediante a graça. Nós não somos merecedores. Como diz a palavra, nós somos merecedores da morte, mas pelo presente que o Senhor nos deu, que é a graça em Jesus Cristo, hoje nós temos direito à vida. Te agradecemos em nome de Jesus por essa maravilhosa graça e essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então esta foi a nossa lição de domingo. Eu vou aguardar você agora para a nossa lição de segunda-feira, que vem trazendo como título Iludidos por Nossos Desejos. Aguardo você para a próxima lição.